que nesse encontro, mais uma vez, estamos aprendendo e entendendo cada vez mais melhor a doutrina espírita. Doutrina essa que nos coloca maiores reflexões. É um norte para as nossas vidas e um norte para que a gente possa atender nossos irmãos menos esclarecidos, desencarnados, e que possamos cada vez mais ser felizes nessa doutrina. Agradecemos aos espíritos que nos acompanham e a bênção ao nosso irmão Osner, que tem contribuído muito bem para a nossa orientação. Pedimos aos espíritos, amigos, companheiros que nos acompanhem, que nos fortaleça, que possamos cada vez mais entender essa doutrina para servir aos nossos irmãos desencarnados e nos servir a nós como orientação para que a gente possa cada vez melhorar. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos eles e a todos vocês. Muita paz. Assim seja. Então, boa noite a todos mais uma vez. Estamos chegando aqui, Barreto, Miracilo, Noêmia. Mais uma vez agradecendo ao Osner, em nome do Centro Espírita Rádio Luz. O Osner hoje fará a terceira parte de um seminário que ele elaborou, tendo como base a prevenção ao suicídio, demonstrando causas, enfim, seus efeitos, e relativo ao mês Setembro Amarelo, que é Setembro Amarelo e Setembro Azul também, com prevenção à surdez e à mudez, mas o nosso enfoque, pelo menos com o Osner, nesse mês, é o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. A terceira parte é alegria difere de felicidade. É uma pergunta que hoje vai nos ajudar a compreender. Que os bons espíritos, que o amigo Onof lhe inspire, e você com a palavra, meu amigo. Que assim seja. E, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Vamos nós hoje com o nosso terceiro tijolinho, né, para pensar esse trajeto de como compreender as nossas emoções, o adoecimento das nossas emoções, o direcionamento que nós devemos tomar diante de influências físicas e influências espirituais para buscar a cura do adoecimento das nossas emoções e não desembocar em uma decisão trágica, precipitada, que na verdade nos comprometa espiritualmente muito mais do que quando aqui chegamos para essa etapa reencarnatória. Não é à toa, quando nós pensamos nessas questões das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que nós precisamos nos reportar à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec lá questiona o método mais eficiente para nós conhecermos, para nós podermos fazer uma trajetória de vida exitosa. E Santo Agostinho fala do conhecer a si mesmo e o método que poderia ser utilizado para conhecer a si mesmo. Essa atividade de buscar conhecimento sobre nós mesmos é algo em que nós muitas vezes nos perdemos ou negligenciamos. O nosso território interno é muito vasto, né? Nós estamos diante de um mundo que nós temos acesso de maneira fragmentada nesta vida, diante de um mundo muito maior, uma imensidão sem tamanho, que é todo o acúmulo de experiências, de vivências e de grandes questões conflituosas que nós acumulamos atravessando as várias vidas que já vivemos.
E falando da vida atual, muitos de nós temos uma imensa dificuldade de aprender a respeito do que a gente sente, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Não é à toa também que, para conseguir desenvolver essa compreensão, o ser humano colocou em exercício a fala, a linguagem falada. E na linguagem falada, aprendeu a conceituar, a dar nome às coisas. E aí, valendo disso, nós começamos a descobrir o que nós sentíamos e dar nome ao que nós sentíamos, né? Mágoa, ódio, orgulho, tristeza, alegria, felicidade. É claro que, ainda que dando nome a cada uma dessas coisas, nos é muito difícil quantificar, medir, compreender o que é que cada uma delas é e como ela está relacionada com a nossa realidade espiritual. Como ela está relacionada também com os nossos estados íntimos de elevação ou de rebaixamento, como na depressão. Diante de tudo isso, nós vamos essa noite buscar refletir um pouco a respeito de alguns pontos e de algumas perguntas para tomar um norte em relação a isso, aos nossos estados afetivos e emocionais e principalmente a respeito da alegria e da felicidade, se elas são coisas diferentes, o que é que nós podemos dizer a respeito delas na nossa realidade de espíritos em crescimento, em evolução e diante do planeta em que nós vivemos. Para começar, nós precisamos ir lá para a questão 702 do Livro dos Espíritos e pensar a lei de conservação, né? Lá tratando do próprio instinto de conservação, Kardec começa a fazer perguntas sobre essa dimensão do preservar a vida. Ele questiona: é lei da natureza o instinto de conservação? Então, seria algo, em essência, pertencente aos seres vivos, algo natural, buscar de alguma forma preservar, conservar a vida? Os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. E aqui, um parêntese, né? Quando eles falam a respeito do grau de inteligência, eles remetem até a inteligência mais rudimentar, a inteligência instintiva, né? Descrevendo que todo ser vivo, de alguma forma, busca preservar a sua existência física. Se assim não fosse, nós desistiríamos em massa diante das diversas coisas que nós atravessamos na vida. Então, de fato, o instinto de conservação é uma lei da natureza. Ele segue questionando: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí os espíritos desenvolvem uma resposta traduzindo que, apesar de nós sermos espíritos e termos uma existência eterna, nós precisamos preservar a oportunidade que nos é dada com a reencarnação, tempo suficiente para que as coisas que estão planejadas para essa encarnação possam ocorrer. E se não fosse o instinto de conservação, muito certamente nós não o faríamos. E aqui a gente já começa a pensar e reconhecer que viver no corpo, neste planeta, de fato não é algo simples, fácil
nem dotado das melhores emoções, né? Como seria se nós tivéssemos uma felicidade plena. E aí cabe uma questão, uma pergunta. Qual o olhar que você tem da vida? Então, de que maneira nós encaramos o existir? Qual é a nossa percepção sobre viver? Sobre ter uma vida cheia de sentido e de significado? Como nós respondemos, já que somos privilegiados com o conhecimento da doutrina espírita, à questão sobre objetivos para a vida? Quais os planos que eu desenvolvo sobre a vida a partir do referencial que tenho, que é o espiritual? Enquanto que os espíritos respondem a Kardec e desenvolvem a ideia de um instinto de conservação, dentro da ciência psicológica, vão alguns estudiosos desenvolver um conceito com outro nome, mas muito parecido com o instinto de conservação. Nós vamos lá encontrar, por exemplo, Freud tratando de uma força motora que faz com que os seres preservem a sua existência, com que os humanos preservem a sua existência, chamando isso de pulsão de vida. Vamos lá buscar Carl Gustav Jung, discípulo de Freud e precursor da psicologia analítica, e vamos encontrar ele se apropriando de uma palavra que Freud usou, libido, que Freud usava relacionada com a questão sexual, e Jung amplia isso para tratar, com a mesma palavra, da ideia de que nós temos uma potência interna, uma energia que promove o desejo de viver e que coloca em funcionamento tudo que existe dentro de nós. Estavam esses dois estudiosos tratando justamente desse instinto de conservação que os espíritos falam, respondendo a Kardec. Então, o esperado no humano é o desejo de viver, né? A vontade de estar vivo, atravessar os anos construindo uma existência, né? Dando significado a ela. Lá no Evangelho, no Sermão da Montanha, Jesus vai então desdobrar, considerando os comportamentos humanos, qual deveria ser a âncora em que o ser humano deveria se amparar, né, para que essa existência tivesse significado. No Sermão da Montanha, Jesus vai tecendo comentários a respeito dos nossos motivos para viver, de onde o nosso coração se situa, de onde as nossas prioridades são colocadas. E aí, sinalizando que as nossas preocupações não deviam ser materiais predominantemente, mas espirituais, ele faz algumas comparações com figuras, com imagens. Ele traz, por exemplo, os pássaros do céu sendo alimentados pela providência divina, sem necessariamente semear e plantar. Ele traz os lírios do campo como que se vestindo de uma vestimenta muito mais resplandecente e rica do que a de um rei humano, como Salomão tratando ali. Ele estava chamando atenção para em que a mente se fixa para dar sentido à existência. Quais
os alvos que nós elegemos para transitar através da vida, né? Para fazer com que a vida ela seja considerada alegre ou feliz. Porque a depender do que a nossa mente fixa, do em que nós nos concentramos, se isso nos falta, somos infelizes. Né? Se a minha meta, o meu propósito, né, o meu motor de movimentação para que eu me empenhe para estar vivo for, por exemplo, acumular coisas, quando eu conseguir acumular as coisas que eu desejava, eu vou mergulhar num vazio sem propósito e a felicidade vai deixar de existir, vai desaparecer. Em contrapartida, se a minha fixação é em adquirir essas coisas, ter essas posses, e eu não as alcançar, eu também não vou me considerar alguém dotado de felicidade, privilegiado com alegria. Eu vou me considerar profundamente infeliz. E veja que tanto Jesus tentava que a motivação mental daqueles que o escutavam estivesse em outro lugar, que ao tratar das chamadas 9 felicidades, ele declarou como felizes todos aqueles que aos olhos dos homens eram miseráveis e infelizes. Todos aqueles que estavam em estados que para os homens eram estados de penúria, de sofrimento, porque o lastro, a base da verdadeira felicidade não estava nas coisas tidas, nem nos estados que oferecessem necessariamente conforto físico, né? Mas na dinâmica interna do ser, né? No lugar onde seu coração se situasse, né? É interessante, e se nós formos olhar os exemplos humanos, nós vamos nos dar conta que sem um autoexame de profundidade e sem a conexão com as coisas que são de real valor, as dificuldades e provas vão surgir e nós não conseguiremos nem superá-las, nem conservar um estado de relativa paz e tranquilidade. Há alguns anos atrás, por volta de 2006 a 2008, os cinemas do mundo passaram a exibir os filmes da série As Crônicas de Nárnia, que eram filmes baseados no escrito de um homem chamado C.S. Lewis. Esse escritor, por uma boa parte da vida, foi ateu, por conta do grande sofrimento que passou na sua infância com a morte da mãe. Porém, ele se via, foi um homem que desenvolveu a intelectualidade, que lia muitos autores de renome, que se aprofundava na filosofia e em outras áreas do conhecimento, e se questionava profundamente por que homens tão inteligentes, muitos deles, tinham um fervor religioso. E se deu conta de que muitos dos autores que ele lia, de fato, eram religiosos. E aí, mais ou menos no meio da vida, começando a dialogar com um amigo, Tolkien, que também viria a ser um escritor de grandes livros de aventura, um romancista, é convencido por ele a começar a considerar as mensagens do Evangelho. Esse escritor acaba por se tornar um imenso divulgador do ideal cristão.
E ele é aclamado durante as guerras porque, independente de uma vertente religiosa, começa a trabalhar a essência dos ensinamentos de Jesus em seus escritos. Ao fazer isso, acaba promovendo nas pessoas de diferentes vertentes religiosas na época da guerra muita esperança para fazer o trânsito por um período desesperador. Só que Lewis, no final da vida, depois de passar muitos anos, afastado do amor e de ter uma companhia amorosa, começa a se corresponder com uma mulher que era divorciada, tinha 2 filhos e que lia muito os seus livros. Uma mulher que já estava com um diagnóstico de câncer. Né? Imagine que há uma época, entre 1940 e 50, onde muito provavelmente os recursos para tratar de uma doença como o câncer eram muito escassos. E provavelmente os diagnósticos de câncer eram realmente fatais. Mas aquelas 2 almas que começam a se aproximar intelectualmente, trocar ideias e inclusive falar a respeito de Deus, começam a desenvolver um amor profundo e um sentimento sólido e puro. Né? E Lewis convive durante 4 ou 5 anos, né, ao lado dessa mulher, que ele nomeia em um dos seus livros como H, e ela morre de câncer. Né? E aí Lewis escreve um livro especificamente voltado para a perda de entes queridos, que é intitulado Anatomia de um Luto. Lá, ele mais uma vez entra em conflito com as suas ideias a respeito de Deus. Por quê? Porque os acontecimentos que lhe trouxeram tristeza e infelicidade não conseguiam caber na sua concepção de Deus, nos seus ideais a respeito de Deus. E no livro, ele fala que não duvidava da existência de Deus, mas entendia que Deus também era o causador do mal. Então veja, dentro do raciocínio que nós estávamos fazendo, como o olhar e o pensar a respeito da realidade objetiva, das coisas ao nosso redor, pode aproximar-nos da ideia de paz e de felicidade ou distanciar-nos. Simplesmente por conta de o que nós colocamos como foco ou prioridade. Né? A realidade material, transitória, passageira, quase que considerada objetiva, ou a realidade espiritual que Jesus, no Sermão do Monte, né, qualifica como sendo o reino de Deus que viria sobre a terra. Né? Inclusive, no Sermão do Monte ou da Montanha, em Mateus 6,21, ele frisa muito bem que onde estiver o nosso tesouro, estará ali o nosso coração. Né? E aí cabe uma outra pergunta. Né? O nosso olhar sobre a vida, as prioridades que nós temos a respeito da vida, onde está o nosso coração? São aspectos que têm coerência, né? São aspectos que têm lógica diante do conhecimento que temos a respeito da imortalidade, né? Diante do conhecimento que temos a respeito da vida verdadeira. Se Lewis tivesse tido contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, lá onde Kardec trata com os espíritos das causas atuais e pregressas, né, da infelicidade, da aflição, certamente o peso da perda de uma pessoa amada seria ressignificado porque entenderia que a pessoa não estava sendo perdida, né?
e que a prova da doença pela qual a esposa havia passado teria as suas referências nas vidas anteriores. Mas por que é importante pensarmos nessa passagem do Evangelho de maneira ainda mais profunda? As nossas escolhas, que vão desde o propósito que nós estabelecemos na vida, as coisas em que nos concentramos e focamos, aquilo que nós perseguimos com empenho para conseguir, fazem parte da nossa capacidade de escolher. E fazendo parte da nossa capacidade de escolher, tornam-nos infelizes e tristes, ou alegres, felizes e em paz. Veja que o trajeto que nós estamos fazendo tem por objetivo, no final, compreender como alegria e felicidade se diferenciam, para que possamos aceitar, ou pelo menos tentar, a realidade que o nosso patamar de evolução e do planeta oferecem. Bom, aí precisamos novamente ir para o Livro dos Espíritos, para a questão 848, e para pensar mais profundamente a questão do livre-arbítrio. Essa é a pergunta que diretamente Kardec faz aos espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E de pronto eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós que conquistamos como seres na escala evolutiva a habilidade de produzir pensamento e, portanto, de ter consciência, somos capazes de fazer livres escolhas que vão desde o que nós alimentamos, atos concretizados propriamente ditos. E como o pensar está saturado de emoção e sentimento, ao cuidar dos nossos pensamentos, refletir mais profundamente sobre as coisas que sustentamos como verdades e realidades, desejos e empenhos dentro de nós, estamos também modulando aquilo que nós vamos sentir. Ainda que isso signifique, não que nós vamos ser robôs que automaticamente conseguem selecionar, apertando botões, quais as emoções e sentimentos vão brotar de dentro de nós. Mas é um exercício que vai desenvolver uma habilidade que, a partir do nosso crescimento e acúmulo de experiências e vidas outras que ainda vamos ter, vai se sedimentar, vai se consolidar e se tornar uma realidade. Na questão 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. O próprio nível de liberdade que nós temos vai se evidenciando, aprofundando, dilatando, a partir da proporção de consciência desperta que nós vamos tendo, né? E ao ter uma consciência desperta cada vez mais desenvolvida e ampliada, o que nós estabelecemos como meta na nossa vida
O que nós buscamos como propósito na nossa vida e que, portanto, vai nos colocar num estado de felicidade ou insatisfação, vai se desenhando, vai se tornando um fato. Mas Kardec vai ainda mais profundamente para tratar da questão do livre-arbítrio e começa a questionar aos espíritos e as nossas predisposições, as nossas dificuldades pessoais, aquelas coisas que nós trazemos no nosso íntimo. Elas não são obstáculos, né, a que nós tenhamos condição de fazer as nossas escolhas e, portanto, ser felizes ou insatisfeitos, né? Adendo meu para que a gente possa pensar essa questão. Eles dizem: as predisposições instintivas são as do espírito. Antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adaptado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com suas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, mesmo nas barreiras, né? Mesmo nas provas, mesmo nas situações mais difíceis, em que as nossas tendências favoreçam o direcionamento errôneo, né? Que as nossas tendências nos façam escorregar na direção oposta e, portanto, fazer más escolhas e ser infelizes, ainda assim, né? Se a vontade prevalece, se o desejo de fazer o melhor, de fazer o bem, né, ele toma corpo e nós assim o acolhemos, nós somos tão secundados pelos bons espíritos como seríamos se estivéssemos voltados para aquilo que não é bom, né? Então nós não somos deixados à toa e sem auxílio. O fato é que os espíritos nos trazem na codificação a informação a ser considerada de que, e nós bem sabemos disso, a felicidade enquanto estado absoluto não é algo a esperar de um planeta que enfrenta a travessia do seu processo de evolução. Porque a nossa inferioridade enche o planeta de problemas. Problemas que repercutem em nós mesmos e nos outros ao nosso redor. Mas, com a compreensão disso, né, e a assimilação de que felicidade é um sentimento e alegria uma emoção, mais facilmente nós podemos fazer esse trajeto. E o que quer dizer isso, né? Pensar que felicidade é um sentimento e alegria é uma emoção. A alegria é uma emoção porque ela nos toma de forma repentina, né? Muitas vezes expansiva e ilimitada, e passa rapidamente. Então a gente pode, por exemplo, sentir alegria quando um filho nasce, quando alguém se casa, quando filhos se formam ou quando conseguimos um emprego, né? Quando estamos desempregados e conseguimos um emprego. E felicidade, né? Ainda que com a presença de problemas, de dificuldades, de obstáculos, pode ser exemplificada como sentimento por ser duradoura, né? Como, por exemplo, aquela sensação de dever cumprido
quando ao final da vida pensamos, os meus filhos estão com as suas famílias. Aquela sensação íntima lá no fundo, né, de satisfação por uma missão cumprida, por um trabalho realizado. Né? Não se trata de um sentimento composto pela perfeição e harmonia de ausência de qualquer dificuldade e sofrimento, né? Mas da percepção de que uma meta foi cumprida, uma etapa foi superada, né? Felicidade se traduz em algo sereno, constante, que é mantido, né? A alegria em algo repentino, espontâneo, expansivo. Podemos ter momentos de alegria e de felicidade. E podemos conservar o estado de felicidade através da nossa vida, quando acreditamos que estamos seguindo o caminho atrás de um objetivo maior, né? Que é o que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Lá na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Quando nós conseguimos mergulhar na ideia de um objetivo para estar reencarnados, né, um porquê, um contexto que justifica a nossa existência atual, conviver com problemas e dificuldades, mantendo um estado de felicidade, um sentimento de felicidade, se torna muito mais tranquilo, né? Muito mais possível e viável. Porque o que é que os espíritos respondem a Kardec? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, eles estão tratando ali de um trajeto. Um trajeto composto de capítulos, né? Um trajeto longo de ascensão e crescimento, onde os capítulos são cada etapa, cada existência. E no cumprimento de cada capítulo dessa etapa, né, no trânsito por essa existência, vão haver percalços, né? Porque só vivenciando e atravessando os percalços, as dificuldades, é que nós vamos desenvolver habilidades latentes adormecidas. Não é à toa, né, que também na psicologia, Jung coloca que o vir a ser do humano é um processo de individuação, né? Na psicologia, ele traduz essa ideia de evolução espiritual como um mergulho interno que o ser humano faria para despertar os seus potenciais. Veja que coisa interessante, né? Ele faz uma leitura científica de algo que é o processo de desenvolvimento espiritual que Kardec descreve através das respostas dos espíritos. Então, parte do nosso trabalho para atingir uma perfeição relativa está em despertar as nossas faculdades adormecidas, desenvolver as nossas potências. E nunca faríamos isso sem dificuldades. Porque são as dificuldades que exercem a função daquela pedra de amolar que oferece o atrito para que a lâmina desgastada se torne afiada, né? E nesse processo, claro, alegria e felicidade vão entrar,
como alguns dos elementos de uma grande composição. No meio de momentos de alegria, instantes de felicidade, né? Situações de alegria, eventos de felicidade, haverão também todas as outras emoções, todas as outras situações. E quanto mais rapidamente nós conseguirmos compreender e assimilar isso, menos revolta, né? Menos indisposição, menos intolerância com o nosso viver, nós vamos desenvolver e, portanto, ser menos infelizes, né? Uma outra questão para deixar bem consolidada no nosso íntimo, né? Que é justamente a questão que Kardec traduziu como objetivo da encarnação. Para que existimos? Né? Quando nós nos perguntamos para que existimos, nós estamos pensando nas nossas missões individuais, né? Qual mesmo eu sinto que é a minha tarefa de crescimento neste planeta, nesta vida, né? Será que a minha tarefa de crescimento é ser um bom pai? Como bom pai, conduzir determinados espíritos a um melhor estágio de crescimento, não só resgatando débitos do passado, né? Mas fornecendo uma parte de mim pelo progresso desses espíritos. A minha tarefa nessa existência é ocupar um posto em uma empresa, em uma organização, em uma corporação, em uma entidade pública e fazer a diferença, né? O meu papel nessa existência é estar numa casa espírita e fazer silêncio para preservar a paz? Ou estar numa casa espírita e conseguir desenvolver a minha capacidade de argumentar para mostrar ou sinalizar coisas que podem ajudar aquela casa, aquele grupo a crescer? O fato é que, como pessoas que têm conhecimento espiritual, nós não podemos andar na vida alheios, né? Bem aquele estilo que Jesus comentou no Evangelho, né? Dos homens da sua época. Eles continuam caminhando, os homens se casando e as mulheres sendo dadas em casamento. Quer dizer, a nossa vida, ela precisa ter um sentido mais amplo. Ela não pode estar esculpida apenas pelo preenchimento das necessidades de sobrevivência. Porque se assim fosse, nada de diferente haveria entre eu e o meu cachorro, eu e os animais domésticos ou selvagens, né? Sendo que, como humanos, somos dotados da inteligência, do livre-arbítrio e da faculdade de consciência. E aí uma pergunta ainda mais séria, né? Qual a fundação onde você se sustenta? Né? Quando as grandes dificuldades e provas da vida acontecem, é que nós descobrimos de verdade de que fibra nós somos feitos. Né? Porque nas grandes tempestades, nós vamos perceber, nós vamos recordar os momentos de alegria e felicidade, e eles vão ser sustentáculo, eles vão ser material, combustível, para que a gente atravesse a fase da tempestade, né? E se o material do qual nós somos feitos é um material construído com resistência, né? Elaborado com matéria-prima que confere solidez
nós seremos como a metáfora ainda, né, do Sermão do Monte, onde Jesus descreve nos capítulos finais a casa construída na areia e a casa sustentada numa fundação rochosa, né? Por quê? Se eu não tenho lastro, não tenho base, se eu não consigo entrar em contato interior com a minha essência, que é espiritual, né? Se eu não consigo visitar o templo sem paredes dentro do meu coração, certamente a tempestade vai chegar e essa casa não vai se sustentar. E parêntese, né? Eu não estou falando de se sustentar sem sentir dor, sem sofrer, sem chorar, né? Porque somos humanos, né? O fato de sentir dor, sofrer ou chorar não invalida a minha fibra para fazer a travessia pelas dificuldades. O que invalida é a dúvida de que estou sob o amparo dos grandes amigos espirituais, de um projeto maior do Criador de todas as coisas e da grande assistência de Jesus. É a nossa consideração dessa noite, meus irmãos. Eu acredito que nós temos aí 10 minutos ainda, né? É mais ou menos 10 minutos. Se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta, não vou me alcançar com pedras, porque a gente está no virtual, né? Então eu fico seguro aqui do lado de cá, sem pedra e sem tomate me atingindo. Você citou. Mas essa é a nossa reflexão da noite. Nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Roger? Alô? Roger? Roger? Você me ouve? Roger? Diga, meu irmão. Fala aí. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Nesse momento da pandemia, muitas pessoas pedem para as casas espíritas serem reabertas, enfim, que sentem muita falta, né? Todos nós sentimos faltas do contato olho a olho, da presença do calor humano, é óbvio, né? As nossas atividades, aquilo ali. Mas como você falou dessa questão aí do nosso templo interno, dessa segurança, né? Muitas pessoas aflitas e, meu Deus, meu filho, estou passando problemas em casa, diversos, né? Não só pela morte, pelo Covid, mas vários problemas, e queria o passe, queria a palestra, queria o atendimento. A questão é essa, do que eu entendi. A pessoa tem que ter uma fé construída na rocha. Você citou a passagem de Jesus. E se eu não tiver o centro espírita, se eu for para um país onde não tenha centro espírita, se eu for como Francisco de Assis, que diante da igreja, no frio do inverno, fecharam a porta para ele, e ele ficou saltitando de alegria, e os seus continuadores, a gente vai morrer congelado, e você fica pulando de alegria. Ele falou, porque agora eu estou 100%, nós estamos 100% nas mãos de Deus, a alegria total. Então, quer dizer, eu entendi isso, muita gente fica nesse anseio, mas e quando não houver centro? Se eu viajar para outro país, diga aí, fala aí. Mário, você veja como a espiritualidade acredita que a gente precisa de uma lição maior, né? Porque imagine, nós estamos há quase 2 anos, né, impossibilitados de estar nos centros. Nós estávamos bem acostumados a fazer atendimento espiritual para receber orientação dos espíritos por voz, né, manifestados nos médiuns. A gente não consegue ter acesso a isso mais. Quase que nunca, vamos dizer assim, pela questão da distância e do virtual. Talvez alguns casos muito específicos em que ainda aconteça. Mas o grande quantitativo de
buscas por assistência, né, da espiritualidade para ser ouvido, né, para estar ali, receber mensagem, receber comunicação, a gente deixou de ter acesso, deixou de ter. Se nós fôssemos dependentes disso e de estar dentro das casas espíritas, dos templos católicos, dos templos evangélicos durante todo esse período, imagine quanto da humanidade teria enlouquecido, se suicidado. A gente sabe que houveram muitos suicídios por desespero, né? Mas nós já estamos em um patamar de desenvolvimento, de inteligência, de consciência, para ser desafiados pelas circunstâncias a fazer o percurso com fé no invisível. Porque o mundo verdadeiro é esse invisível, né? Então nós precisamos nos desapegar cada vez mais dessa necessidade de que algo concreto, palpável, visível, Tomé, né, diga para nós da nossa fé. Claro, né? A gente não vai, por exemplo, diante dessas circunstâncias todas, deixar de buscar caminhos para fazer, por exemplo, a caridade para ajudar alguém com um alimento, com um enxoval, com alguma... A gente vai buscar os meios, né? Mas esse lugar da nossa fé, esse lugar da consistência daquilo que nos dá sustentação, é uma relação íntima, pessoal, que a gente precisa se qualificar para desenvolver. E a pandemia trouxe essa oportunidade. Veja assim. Alguém quer perguntar? Nós temos 7 minutos sobre o tema. Estão caladinhos porque com vergonha de hoje. Olhe que hoje o tema, sim, foi muito, muito leve, muito tranquilo, passeando realmente naquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe. Foi apenas uma tentativa da gente dirigir as nossas reflexões, assim, fazendo a conexão, né, com os temas que a gente viu nas outras 2 ocasiões e que dizem respeito ao que a gente sente, né? Você citou várias questões do Livro dos Espíritos, faltam 6 minutos, mas nós estudamos aqui recentemente um grupo, estamos estudando, e está lá no Livro dos Espíritos que Deus põe no homem, espírito, né? Os atrativos ao prazer, né? Então aquilo é uma mola que você falou de aquele desejo da melhora, do bem-estar, do prazer. A questão toda, como eu entendi, é a gente conseguir equilibrar isso dentro de nós, porque acho que a questão 799, se não me falha a memória, o materialismo, o espiritismo veio, uma das funções é destruir o materialismo, né? A palavra é forte, mas você entendeu. Está lá, destruir o materialismo. Porque hoje, tudo que a gente vê hoje na TV, na mídia, a gente vê o sucesso. Você vê uma mãe com um menino que ganhou no videogame. Ela disse que proibiu o filho que ficava a hora até de madrugada no videogame, aí quando no esporte espetacular. O menino ganhou milhares de dólares no jogo dos Estados Unidos. Ela falou, agora eu vou incentivar todos os meus filhos a jogarem videogame. Para que estudar? Para que se formar? Se no videogame eu posso ganhar muito mais do que meus pais vão ganhar a vida inteira. Então o materialismo é uma forte oposição. Diga aí nesses 5 minutos finais. Você vê quantos desafios a vida está nos propondo para rever, na verdade, a nossa maneira de pensar, de agir, de nos conduzir, né? O arranjo social, ele nos arrasta, ele quer nos arrastar na direção do materialismo, né? Na direção da hipervalorização daquilo que se pode tocar. É tão absurdo, tão grotesco, que hoje as pessoas estão deixando até de amar, de permitir que o amor brote nos corações para formar pares, para formar casais,
Porque os relacionamentos agora, né, não merecem a dedicação de ter continuidade e de atravessar o tempo, né? Então, se a gente não questiona a partir de valores, se a gente não revê o que é vendido para a gente como normal, né, como adequado, como rentável, né, como nesse caso, né, como algo que vai produzir lucro, que vai causar satisfação. Se a gente não questiona e simplesmente acata, a gente vai ficando para trás na correnteza do crescimento. A gente vai estacionando para esperar as reencarnações compulsórias para ter que se desenvolver a ferro e fogo, que não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, né? Mas aí a gente precisa o quê? Resgatar a consciência. É isso. Agradecendo mais uma vez a presença de hoje em nome do Raio de Luz, faltam 3 minutos. Agradecendo a presença de todos. Quinta-feira estaremos com a parte final do seminário que foi desenvolvido por Osner e que dividimos em 4 partes. Então será quinta-feira, 20 horas da noite. Vou fazer a prece, agradecido, agora agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus. Quem sabe, os amigos presentes, um dia nos reuniremos conforme está descrito no Novo Testamento. A alegria de Jesus. Depois que enviou 72 discípulos, eles retornaram, dizendo que em nome do Cristo e de Deus, curaram doentes, afastaram espíritos, levaram alegria aos corações aflitos. E a cena, Jesus ao meio deles sorrindo, abraçando-os. Nenhum deles trazia nas mãos presentes, moedas, dinheiros, por terem recebido materialmente aquilo que fizeram em nome de Deus, mas traziam no coração a felicidade do dever cumprido com a própria consciência diante de Deus, que é servir àqueles que estão em aflição. É assim que nos reunimos virtualmente, buscando aprender a doutrina que recorda e revigora em nós o Evangelho de Jesus, para buscarmos aprender com Ele e servir junto a Ele. Isso nos traz uma felicidade desde já. Já podemos vislumbrar o que é o Reino de Deus. Muita paz para o Osner e para todos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Daqui a pouco a gente cai, né? Tem que dar logo